Bom dia, meu querido, graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. É com muita alegria e na presença de Jesus que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar contigo a palavra de Deus. Meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus e moro em Brasília, Distrito Federal. Este é o canal Novo e Vivo Caminho e eu convido a você que ainda não se inscreveu no canal para que faça isso e passe a receber semanalmente as meditações da palavra de Deus que nós estamos compartilhando aqui. Nós estamos seguindo a nossa leitura bíblica anual. Hoje, nessa segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021, nós vamos comentar o livro A Carta de Tiago, né? A Epístola de Tiago. Tiago era um dos apóstolos de Jesus e dentre aquele colegiado de 12 apóstolos, existiam 3 que eram mais próximos de Cristo: Pedro, Tiago e João. Então, Tiago, junto com Pedro e João, ali no começo da igreja, eles eram considerados como as colunas da igreja primitiva. Eram pessoas de referência, de autoridade ali no comecinho da igreja. E eles ficavam mais sediados em Jerusalém, né? E supervisionavam todo o trabalho da igreja primitiva ali. E nessa condição, Tiago escreveu essa carta para aqueles irmãos convertidos que estavam dispersos, né, irmãos ali de Jerusalém arredores, que estavam dispersos em outras regiões por conta das frequentes e intensas perseguições movidas contra o cristianismo primitivo, tanto da parte dos judeus que não aceitavam essa nova mensagem, como dos gentios, dos romanos, aquele enfrentamento todo que é descrito ali no livro de Atos. Tiago viveu intensamente esse contexto e escreveu essa carta para encorajar e exortar os irmãos que estavam dispersos em toda a região. E nesse sentido, Tiago ele tinha que ser muito claro, muito objetivo, muito honesto e falar sem rodeios, sem papas na língua, né? Ele tinha que ter um estilo muito, como diz um amigo meu, papo reto, né? Então essa carta de Tiago ela é muito papo reto com relação a vários aspectos da vida cristã prática, né? Então imagina que Tiago fosse como um clínico geral, como um médico clínico geral, e que ele tivesse uma única oportunidade de dar uma instrução sobre saúde coletiva para um número grande de pessoas. E aquela poderia ser a única oportunidade que ele tivesse para fazer isso na vida. E ele fez isso porque os irmãos estavam debaixo de intensa perseguição, muitos estavam sendo mortos, martirizados no começo do Evangelho. Então ele não podia perder tempo com teorias, com muita coisa. Ele tinha que ser direto ao ponto, né? E a carta de Tiago, ela tem esse estilo. E ela tem muitos imperativos. Você vai ler a carta, você vai ver que Tiago usa muitos imperativos, do tipo: faça isso, peça a Deus, sujeite-se ao Senhor, humilhe-se debaixo da mão de Deus, resista ao diabo, ore, confesse. Então, assim, é muita coisa que é diretiva, assim, sem rodeios, né? Então, trazendo para a mentalidade de hoje, a gente poderia comparar Tiago como se fosse um estilo mais coaching, assim, mais coaching, né? Que vai direto ao ponto e sem rodeios ele fala o que precisa ser falado. E tanto assim, esse estilo dele foi muito chocante para a igreja na época, tanto que esse livro, a Carta de Tiago, foi o último livro a ser incluído no chamado cânon bíblico. O cânon bíblico era aquele conjunto de livros considerados inspirados, porque a igreja levou algum tempo para entender essa mensagem dita dessa forma, tão sem rodeios assim, tão direta, e quase beirando a ironia, né, em algumas falas de Tiago. Então esse livro foi o último a ser incluído no cânon bíblico. E eu quero aprender com o Tiago aqui nesse sentido, de falar com você bem papo reto também, aquilo que essa epístola traz, essa carta traz para nós. E a ideia base que você precisa ter enquanto eu vou falar sobre alguns aspectos do livro é: o que significa ter uma fé firme quando a vida nos desafia com questões? Esse é o pano de fundo que está por trás desses escritos e dessas orientações diretivas de Tiago.
E eu listei aqui 10 aspectos, 10 coisas que a gente precisa observar na nossa caminhada, bem nesse aspecto papo reto. E eu quero fazer isso aqui também contigo sem demorar muito, sem papas na língua. Então são 10 aspectos. Eu vou ler aqui esses 10 e depois eu vou detalhar um por um bem diretamente. O primeiro aspecto que a carta aborda: como conseguir sabedoria. Como conseguir sabedoria. O segundo, a origem do pecado versus a origem do bem. O terceiro, teoria versus prática. O quarto, não discrimine ninguém. O quinto, o segredo está na boca. O sexto, como resistir às tentações. O sétimo, dependência versus soberba. O oitavo, não seja iludido pela riqueza. O nono, como ter sua oração respondida. E o 10º e último, como ser perdoado e curado. Então eu vou pontuar cada um desses 10 e dar as referências. Aqui vai funcionar muito como se fosse um esquemão do livro. Depois você vai ler o livro, vai ficar bem mais fácil de você entender. Então vamos lá. Primeiro ponto. Como conseguir sabedoria? Isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8 e Tiago 3, de 13 a 18. Como conseguir sabedoria? Primeiro, peça a Deus. Ele dá com abundância. Peça a Deus. Simples assim, porque Ele dá com abundância. Peça com fé, sem duvidar. Seja constante. Terceiro, demonstre o que você recebeu com mansidão. Sabedoria não se ostenta, mas se revela em frutos de paz. Frutos, atos, resultados de paz. Amém? Como conseguir sabedoria? É desse jeito. Segundo, a origem do pecado versus a origem do bem. Capítulo 1, versículos 12 a 18. A origem do pecado não é Deus e nem o diabo. A origem é você mesmo. É a sua cobiça. É a sua carne que é atraída pelo pecado. Essa é a origem do pecado. Não culpe Deus, não culpe o diabo. A culpa é sua. A origem do bem não é você e nem é o acaso. A origem do bem é o Pai das luzes, onde não há sombra de variação nem de mudança. Por isso busque a Ele. Não ache que o bem acontece na sua vida por seu mérito ou por acaso. Casualmente aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. O acaso não vai te proteger se você andar distraído. Se você andar distraído, o que vai acontecer é, primeiro, você vai perder a bênção de Deus. E segundo, você vai cair no buraco olhando o celular. Isso que vai acontecer se você andar distraído esperando no acaso. Ponto 3. Teoria versus prática. Capítulo 1, versículos 19 a 27 e capítulo 2, versículos 14 a 26. Teoria é engano. Ouvir sem praticar é engano e perda de tempo. Quem não pratica o que ouve, o que recebe, quem não pratica, esquece. Não põe em prática, você esquece, aquilo vira letra morta. Quem pratica, fixa o que recebeu, cresce e será feliz no que realizar. Então o segredo é praticar o que você tem recebido. Fé sem resultados, sem obras, sem prática, é morta. Não adianta a fé estar aqui sem estar aqui e sem estar aqui. Fé sem obras, teoria morta. A fé se torna concreta em atitudes, em serviço ao próximo e em serviço a Deus. A religião pura e sem mácula, como Tiago descreve e ensina. Socorrer aos órfãos, às viúvas nas suas necessidades e servir a Deus, guardar-se incontaminado do mundo. Então, fé se concretiza em atitudes. Ok? O quarto item. Não discrimine ninguém.
Isso está lá em Tiago 2, versículos 1 a 13. Não discrimine ninguém. Trate a todos de igual forma, independente do traje que essa pessoa usa. Amplie esse conceito de traje para qualquer questão exterior que a pessoa apresente. Raça, cor, vida particular, pessoal, o que ela crê de si mesma como conduta ética, moral. Não discrimine ninguém. Não julgue ninguém por essa aparência. Oportunize que essa pessoa conheça o reino de Deus. Muitas vezes a gente coloca barreiras, acepção de pessoas, porque as pessoas não estão conforme o nosso padrão aceitável. Mas quem somos nós para julgar as pessoas que querem o reino? Não é nosso trabalho julgar, esse é trabalho dos anjos. E o próprio Espírito Santo é quem trabalha no coração, no interior das pessoas. Então oportunize o reino, permita que o reino chegue a todas as pessoas. Não discrimine ninguém. Quinto ponto, o segredo está na boca. Entendedores entenderão. Eu já falei essa palavra para alguns aqui bastante. Entendedores entenderão. O segredo está na boca. Tiago 3, de 1 a 12 e 4, 11 e 12. Não destrua com a sua boca o que as suas mãos fizeram. O teu esforço empreendeu. Não destrua com a sua boca. E mais ainda, não destrua com a sua boca as pessoas que você ama. Né? Nem as que você não ama. Não destrua ninguém com as palavras da sua boca. Quem controla a sua língua, controla todo o restante do seu corpo. Isso se chama disciplina. Da sua boca, forneça somente um tipo de água. Que saia somente um tipo de água. E que seja água doce, água boa, que tira a sede de quem ouve. Não fale mal, não emita juízo sobre os outros. Deus é quem julga todas as coisas a seu tempo. Não somos nomeados juízes. Amém? Em sexto, como resistir às tentações? Tiago 4, versículos 1 a 10. Primeiro, entenda a origem das tentações. E aqui, nesse texto, as guerras, as brigas e as orações sem resposta, tudo tem uma mesma origem, que é a cobiça. São os prazeres que militam na nossa carne, no nosso corpo físico. Então veja, tudo isso tem a mesma origem, segundo Tiago. Então, como resistir às tentações? Primeiro, acabe com a amizade com o mundo. Amizade aqui nesse contexto é apego, apreço, admiração, fascínio pelo mundo. A cobiça já não é brinquedo. E se você está flertando com o mundo, namorando com o mundo, fica difícil. Então, para resistir, corta esse laço, em nome de Jesus. Depois, sujeite-se a Deus, pare de ser independente, pare de tomar as decisões da tua própria cabeça. Sujeite-se ao Senhor, ao governo de Deus e da sua palavra, do seu Espírito Santo. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Se você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele bate em retirada. Ele perde força contra a tua vida. Achegue-se a Deus e Deus vai se achegar à tua vida. Se você se aproximar sinceramente de Deus, Deus vai se aproximar de você poderosamente e vai te suprir e vai te dar graça para você ser vitorioso em todas as coisas. Então, achegue-se a Deus e Ele vai se achegar a você. Purifique as mãos e o coração, atitudes e motivações. Arrependa-se genuinamente, sentindo o peso, a dor do seu pecado. Não é remorsinho, não é dorzinha, mas o pecado fere o coração de Deus. E se fere o coração dele, fere o meu coração também. Eu não quero ferir o coração de Deus.
esse tem que ser o senso, a consciência, a atitude de quem se arrepende genuinamente. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Nesse sentido aqui, humilhar-se é reconhecer que você não dá conta de vencer sozinho. Você precisa de uma graça do Senhor para vencer. Nós precisamos da graça superabundante sobre nós para vencermos todo pecado e toda tentação. Então humilhe-se, reconheça que você não é o cara para vencer o pecado. Você precisa daquele cara lá, de Deus Todo-Poderoso, te empoderando com seu Espírito para que você vença toda tentação. Então humilhe-se debaixo da potente mão dele e ele te exaltará, ou seja, ele te dará poder para vencer e andar em alegria, em vitória. Aleluia. Isso tudo como resistir às tentações, é o ponto 6. Agora o sétimo ponto, a sétima verdade, dependência versus soberba, confrontando essas duas coisas. Está lá em Tiago 4, versículos 13 a 17. Primeiro, não faça planos sem consultar a Deus. Isso é soberba. Planejar sem saber a vontade de Deus é uma pretensão arrogante. É o que Tiago diz aqui. Pretensioso demais, sem saber o que Deus quer e planejando. Então não faça isso. Logo, dependa de Deus para planejar e para realizar. Como ensina Paulo, de Deus é o querer e o fazer, né? O querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então dependa de Deus para planejar e realizar. E aí vem o outro lado. Planejou em Deus? Está convicto? Então, meu irmão, faça. Faça, realize, em nome de Jesus. Porque aqui essa palavra diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Então, dependeu de Deus, planejou, está convicto? Meu irmão, vai, só vai e realiza no Senhor. Não deixe de realizar. Amém? Em nome de Jesus. 8º ponto, não seja iludido pela riqueza. Tiago 5, de 1 a 6. As riquezas vêm e vão com facilidade. O que é um grande tesouro hoje pode ser moeda podre amanhã. Então não dá para você apostar todas as tuas fichas e confiar plenamente, cegamente nas riquezas, porque elas são voláteis, né? Elas estão aqui e amanhã elas podem evaporar. E mais do que isso, mesmo que as riquezas não vão embora, às vezes alguma condição na tua vida te impede de usufruir daquilo. Então não dá pra gente confiar cegamente nisso, botar nossas expectativas na riqueza. O que Tiago está ensinando aqui é não se apegue, não dependa, não seja controlado pelas riquezas. Ok? E ele ressalta, se a prosperidade tiver origem injusta, pior ainda. Quem prospera às custas do sangue, suor e lágrimas de outras pessoas, de trabalhadores mais humildes, por exemplo, como é o caso aqui que ele exemplifica, quem prospera dessa forma vai pagar uma conta muito cara no final. Não vale a pena. Como Amós, o profeta Amós diria, a trave, né, da casa vai gritar lá do madeiramento, lá da cobertura, dizendo, essa casa foi fundada em iniquidade, essa casa é produto de roubo, né, de espólio dos pobres. Então, a conta vem cara e vem salgada. Aqui Tiago está falando de justiça nas relações econômicas. Deus é quem cobra a injustiça. Eu não quero ser cobrado de Deus dessa forma, espero que você não. Então, edifique a sua casa na justiça, com justiça. As tuas relações econômicas com justiça. Em resumo, o que Tiago está dizendo é: domine as tuas riquezas para que elas não te dominem. Seja pouca riqueza ou seja muita riqueza. Seja prosperidade ou dívida. Domine as tuas riquezas para que você não seja dominado por elas. 9º ensinamento, 9º tópico aqui. Como ter sua oração respondida. Tiago 5, versículos 7 a 11. Primeiro, seja paciente. Seja paciente. Espere as chuvas, as primeiras e as últimas. Chuvas fala de
derramamento do Espírito Santo, de ação sobrenatural do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as nossas orações. Então espere toda a chuva cair. Não se contente só com a primeira, espere a última. Espere Deus agir, derramar. Enquanto isso, vai orando e vai buscando. São derramamentos sucessivos do Espírito Santo sobre as nossas causas, sobre as nossas vidas. Como ter sua oração respondida? Outro ponto, não tenha queixas, reclamações, pendências com os irmãos, com as pessoas, porque isso tudo bloqueia as nossas orações, bloqueia a resposta. Então resolva, esteja quitado com todos os irmãos, com todas as pessoas, sem pendência nenhuma. Terceiro lugar, para chegar na bênção, tem uma parcela de sofrimento. Faz parte do processo. Por isso que Tiago cita aqui a paciência de Jó, né? Então faz parte um sofrimento, porque se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, para chegar na vitória, tem um abrir mão, tem um morrer de algo na nossa vida para que a gente alcance mais da vida de Deus. Então, persevere, persevere. A misericórdia e a compaixão de Deus vão fazer com que tudo termine bem. Aleluia! Tudo vai correr bem, vai terminar bem, pela misericórdia e pela compaixão de Deus. Então persevere para ter a sua oração respondida. E o último item, o 10º, como ser perdoado e curado. Ou, em outras palavras, eu fiz uma brincadeirinha aqui. Como manter a sanidade mental e espiritual, né? A gente pode interpretar dessa forma. Tiago 5, de 12 a 20. E aqui algumas orientações práticas, rápidas. Como ser perdoado e curado? Sofreu? Ore. Sorriu? Louve. Adoeceu? Unja, impõe as mãos e ore, porque haverá cura e perdão e salvação. Se pecou, acerte com Deus, haverá perdão. Se confessou, né? Você está acertando com os homens, haverá cura. Então veja, perdão com Deus e cura com os homens. Aleluia. Por último, nunca duvide da tua oração. Persevere, ore de novo, até que a chuva caia outra vez. Faz de novo, faz de novo. Ore até que Deus faça de novo. Por último, resgate quem se desvia, porque tem algo eterno em jogo. Tem um destino eterno em jogo nessa situação de alguém que se desvia. Então resgate quem desvia. Quem resgata ganha o jogo, ganha a partida, faz ponto para Jesus. Amém? Então, queridos, esse é o resumão da carta de Tiago. Eu desafio você a ler novamente essa epístola com essa visão mais prática, papo reto. Recebeu a orientação, praticou. Teoria sem prática não é nada, não vai a lugar nenhum. Então, recebeu, praticou. Clínico geral aqui. Tiago falou de um monte de coisa para um monte de pessoas de uma maneira direta e reta. Então, essa é a orientação bíblica para um cristianismo prático. E eu diria até para um cristianismo, vou dizer assim, sem frescura, sem mimimi, sem papa na língua. Um cristianismo resolutivo mesmo, né? É isso que o Senhor quer nos levar a viver. E que bom que essa palavra está chegando no finalzinho do ano, porque a gente pode fazer um compromisso de viver uma maneira, um cristianismo mais resolutivo na nossa vida a partir do ano que vem. Esse é um bom propósito para começar o ano de 2022. Pense sobre isso, medite sobre isso, amém? E que a gente possa caminhar como igreja cada vez mais em direção ao alvo, que é ser semelhante a Jesus, de uma maneira bem prática, bem direta, amém? Muito obrigado por ouvir essa palavra. Agradeço a você que está acompanhando essas meditações. Veja lá na descrição do vídeo a leitura bíblica dessa semana. Essa é a penúltima meditação desse ano. Segunda-feira que vem nós teremos a última ali no livro de Apocalipse. E em janeiro eu vou
dar uma paradinha, preciso me dedicar a estudar com um pouco mais de profundidade para um concurso que vai ser no final do mês. Peço a oração dos irmãos. Estou buscando lugares mais altos em Deus e para minha casa. Então, peço a oração de todos. E agradeço a você por essa companhia. Se essa palavra fez sentido para você, foi relevante para você, te peço também mais um favor. Vamos compartilhar esse canal, né? Hoje nós estamos com 174 inscritos. Para mim é uma grata surpresa, porque tudo que a gente faz aqui é na pura simplicidade. Eu brinco aqui em casa, é o Improvisations Studio, né? Que a gente faz aqui com muita simplicidade, com muita graça de Deus. Mas eu peço a você que me ajude a aumentar esse número de inscritos, não porque eu precise disso, mas porque eu sinto que essas palavras que o Senhor tem derramado precisam chegar no coração de mais pessoas. Amém? Então eu te agradeço por isso e a gente se encontra segunda-feira que vem ou antes, se o Espírito Santo queimar alguma mensagem aqui, eu compartilho no canal. Tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, Deus te abençoe.